Marlon Gomes está de volta, hein? O homem está treinando, o menino está treinando e está cheio de gás. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre pagamento da dívida da FERJ, uma certidão negativa importante que o Vasco conquistou hoje. O Vasco estava precisando aí dessa certidão negativa para regularizar algumas coisas. Vamos falar também sobre o comportamento do Emílio, né? Um mês de Emílio à frente do Vasco da Gama. A gente vai trazer aqui os números dele, vamos trazer a gangorra que ele viveu de Emílio Faro, o treinador, para fora Emílio. Enfim, isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. É sempre um prazer tê-los aqui com a gente. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Isso será sempre um prazer tê-los juntos com a gente. Olha, antes de trazer todas as informações, trazer um recadinho aqui bem importante. Hoje, nesta quarta-feira, Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo jogam aí pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Esse jogo terá transmissão do Sport TV às 3h15, às 15h15. Então, você que quiser assistir, os meninos da colina aí, pode aí estar acompanhando no Sport TV. E olha, meus amigos, Marlon Gomes está cada vez mais próximo de uma volta. O jogador está treinando em campo, inclusive o Vasco divulgou fotos aí do treinamento dele, está passando aí na sua tela. O próprio jogador também colocou aí nas suas redes sociais que está com a bateria carregada. E há uma expectativa, uma esperança para que Marlon Gomes seja aí reforço do Vasco contra a equipe do Bahia. Ele pode ser sim relacionado para esse jogo. Léo vai ser titular, não vai ser titular, isso ainda não tem como confirmar. O Emílio Faro vai começar a fazer aí suas mexidas na equipe durante esta semana. O Vasco treina até o sábado no CT, então terá muito tempo para trabalhar. Mas o Marlon Gomes está muito bem, se recuperou muito bem, as dores já desde a semana passada já não sentia mais. Então há uma expectativa muito grande para a volta do Marlon Gomes ao time do Vasco, já está treinando, já está de boa. Então a gente pode ter aí uma surpresa muito boa, né? Marlon Gomes voltando à equipe do Vasco da Gama seria muito importante, porque o Vasco com ele foi muito bem, né? Foi um motorzinho ali juntamente com o Andrei no meio de campo. Olha, o Vasco conseguiu aí uma certidão muito importante. É isso mesmo. O Vasco conseguiu certidões aí positivas com efeito de negativa de débitos trabalhistas. Com isso, o Vasco tem aí dado um passo mais importante, né, para a sua profissionalização. O Vasco que buscava essa certidão há algum tempo, teve hoje, está passando até na sua tela aí, e é uma conquista importante para o Vasco nos bastidores, essa certidão positiva e certidão negativa de débitos, na verdade, né? Então, o Vasco conquista essa situação. Olha, vamos falar sobre a dívida do Vasco com a FERJ. Falamos ontem que o Jorge Salgado iria se reunir com a FERJ. Hoje a FERJ convocou uma reunião, inclusive a gente trouxe aqui para vocês no vídeo de ontem também. E tudo parece que já se resolveu. Só falta somente aí as questões protocolares para que o Vasco possa aí fazer o registro da SAF na FERJ. O Jorge Salgado foi lá se reunir e aí acertou o pagamento dessa dívida que o Vasco tinha com a FERJ. Com isso, só falta só alguns documentos aí, algumas questões protocolares, como eu falei, burocráticas, para que o Vasco tenha aí o pagamento à FERJ e possa prosseguir todo o rito para a criação, né, da SAF do Vasco da Gama, para que a SAF seja implementada de forma oficial, o registro da SAF seja feito. Então, essa questão da FERJ está superada. Essa informação que a gente teve aí é que o Vasco conseguiu resolver essa situação envolvendo a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Olha, Emílio Faro está completando aí um mês no comando técnico do Vasco. Você sabia? E a gente vai trazer aqui uma pequena retrospectiva sobre essa situação. Para quem não lembra, o último jogo que o Vasco teve o Maurício Souza como técnico foi aquele jogo Vasco e Vila Nova. O Vasco perde para o Vila Nova. Com isso, Maurício Souza sai do comando técnico do Vasco da Gama. Emílio,
que era até então o preferido da torcida, foi pedido, foi aclamado, volta ao comando técnico do Vasco, naquele jogo Vasco e CRB. O Vasco goleia e aí Emílio é ovacionado dentro de campo, a torcida gritando fica Emílio, Emílio, Emílio Faro e tal. Mas de lá pra cá, tudo isso mudou. De idolatria, do cara unânime entre a torcida, o Emílio virou um questionável, um cara que não muda a equipe, o cara que não faz um bom trabalho. É aquela gangorra normal do futebol. Para você ter uma ideia, nesse primeiro mês do Emílio como técnico do Vasco da Gama, o Emílio teve 5 jogos. Foram 2 vitórias, inclusive 2 vitórias aí com 7 gols, né? Porque foi 4-1 contra a equipe do CRB, faz aí o 3-1 contra a equipe da Tombense, fazendo com que o Vasco fizesse aí bons resultados dentro de casa, mas fora de casa foi uma negação. O Vasco tem 2 derrotas e um empate também dentro de casa. Esse é o line-up do nosso Emílio Faro no comando técnico do Vasco. Se ele no início do ano era tido como um cara inovador, o cara que fez o Vasco jogar, que fez o Vasco atacar os seus adversários, que não tinha medo dentro de campo, hoje Emílio é questionado. Hoje o Emílio é tido como um cara inexperiente, é tido como um cara que precisa ser substituído. O Vasco precisa, como muita gente fala aqui até às vezes no canal, o Vasco precisa de um técnico experiente. Enfim, o que é que eu acho de tudo isso? Eu já tinha dito aqui em outro momento, no nosso canal mesmo, quando pediram o Emílio, que eu falei, na hora que o Vasco pegar uma sequência ruim, o Emílio Faro vai ser o culpado, vai ser fora Emílio Faro. E foi dito e certo. É uma cultura que tem no futebol brasileiro. Isso é normal porque o torcedor é paixão sim, quer ver o seu time ganhando. E quando o seu time passa a jogar como o Vasco jogou fora de casa, até as coisas positivas elas deixam de acontecer. O Vasco hoje do Emílio Faro tem muita dificuldade em jogar fora dos seus domínios. Dentro de São Januário, o Vasco do Emílio Faro é arrasador. É só ver os resultados. O Vasco fez 7 gols dentro de casa, como eu falei, em 2 jogos. É um time que dentro de casa é muito bem. Mas o grande problema é que o Emílio Faro não consegue fazer esse time jogar fora de casa. Apesar de que sua estreia lá atrás, quando o Zé Ricardo sai, é com 3-2 fora de casa contra o Náutico. Mas ele ainda não consegue. A equipe não consegue repetir aquela atuação que teve contra o Náutico. Eu acho que o Emílio Faro já tinha deixado claro que não queria ser o técnico, já tinha deixado bem claro também que não era a sua ambição e, obviamente, foi ao cargo até pelo pedido da torcida, até pelo pedido interno, que era muito forte, mas hoje passa a ser questionado. Eu acho que, obviamente, a gente vai ter uma dificuldade de achar alguém no mercado para pegar o Vasco em 12 jogos, né? Porque provavelmente o Emílio vai para o jogo contra o Bahia. Vai ser muito difícil você achar alguém com naipe e que venha para assumir o Vasco em 12 jogos, correndo o risco de ser demitido. Então, eu acho que o Emílio Faro vai seguir, não tem-se muito o que fazer, não vai ter mudanças, apesar de muita gente falar, Léo, tem que mudar, mas quando a gente olha as opções de mercado hoje são dificultadas, quem está trabalhando não quer sair do seu trabalho para assumir o Vasco nesse momento, enfim, é uma situação que fica na sinuca de bico. E a gente vai seguindo com o Emílio até onde der. Enfim, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima.